Amados em Cristo, na terça-feira eu perguntei aos homens na nossa reunião dos senhores: é correto o cristão se preocupar com a política? Segundo aos Coríntios 5:20, a palavra de Deus diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos embaixadores do reino de Deus. A nós foi dada pelo Senhor uma missão, que é de atuarmos como reconciliadores, fazer com que aqueles que um dia estiveram conosco no concílio e que hoje estão desgarrados, sejam reconciliados. Temos que cuidar dos espirituais e não dos carnais. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 11:23: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E o que é ser por Jesus Cristo se não conhecer os valores cristãos, praticá-los e defendê-los? Meu irmão, um irmão nosso que foi uma grande personalidade do século passado, o pastor Martin Luther King Jr., ele tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao próximo. E ele disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós temos que ficar atentos, porque é devido ao silêncio cúmplice de pessoas decentes, que alguns dos maiores crimes acabam sendo perpetrados. Vale a pena compartilhar com os irmãos um texto do pastor luterano alemão Martin Niemöller, ganhador do prêmio Lenin da Paz do ano de 1966, pela sua resistência ao nazismo, que é o seguinte: quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque afinal eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse. No próximo domingo, o país vai às urnas para eleger deputados, senadores, governadores e o presidente do Brasil. Não estou aqui dizendo que você deva ser um participante ativo da política, mas digo sim que como embaixador, como uma embaixatriz de Cristo, que você deve se informar, deve checar as propostas dos candidatos e dos partidos e optar por aqueles que defendam os valores cristãos. Nós estamos vivendo dias muito difíceis em nossa nação, e eu vejo pelo lado espiritual que uma grande batalha está sendo travada, não há como negar. De um lado, todos os partidos se unindo para evitarem que a Lava Jato alcance os seus líderes, que roubaram o nosso dinheiro, enviando para suas contas secretas na Suíça, dinheiro esse que deveria ter sido investido na manutenção e construção de hospitais, na educação, etc. Do outro lado, um único partido com seu representante ferido, impossibilitado de ir às ruas, sem o apoio da imprensa, com alguns segundos apenas na TV, mas com um povo que ora e clama por ética, justiça e que confia em Deus. Foi assim com o rei Davi, que derrotou o gigante Golias, porque Deus estava ao seu lado. E eu tenho fé que essa vitória será para mostrar ao mundo que com Deus nós somos mais fortes, que com Deus nós não precisamos trapacear para vencer.
Como homens e mulheres de Deus, nós temos a obrigação de lutar para que o Senhor assuma verdadeiramente o controle do nosso Brasil. Para isso nós temos que eleger as pessoas que têm valores iguais aos nossos, valores cristãos que respeitem a família conforme Deus a criou. Está em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, nada mais do que isso em termos de sexo. A família criada por Deus é composta de um pai, homem, uma mulher, uma mãe, mulher, e apenas assim é possível serem fecundos, se reproduzirem e se multiplicarem conforme o mandamento de Deus em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Eu creio que muitos de nós, eu inclusive, crescemos com o conceito de que política não se discute. E pelo fato de não nos preocuparmos em escolher bem os governantes, é que o país chegou ao ponto em que chegou. Você tem todo o direito de não gostar de política, mas não se engane, a sua vida será governada por aqueles que gostam. Platão, o filósofo grego que viveu antes de Cristo, já dizia: o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Está circulando pela internet algumas frases que são muito verdadeiras. Por exemplo, os crentes oram para Deus livrar a igreja da perseguição em países comunistas, mas nas eleições votam em candidatos comunistas. Os crentes oram pedindo a expansão do evangelho, mas nas eleições votam em candidatos que querem taxar e fechar as igrejas. Os crentes oram pela família, mas nas eleições votam em candidatos que defendem a desconstrução da família. Os crentes oram pelos filhos, mas nas eleições votam em candidatos que defendem a ideologia de gênero e os pedófilos. Os crentes oram pela libertação dos drogados, mas nas eleições votam em candidatos e em partidos que defendem a liberação das drogas. A palavra de Deus em Oséias diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o nosso mestre Jesus Cristo disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta o povo de Deus. A verdade absoluta está na palavra de Deus, e é por isso que nós devemos conferir sempre se as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar estão alinhados com as sagradas escrituras. Nós temos que conferir tudo. Se houver respaldo bíblico, então é para nós. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você não deve votar em quem é contra o reino de Deus. Os candidatos que são contra a família cristã, a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, dizendo que o sexo pode ser escolhido pela pessoa, não podem ser nossos representantes. Não queremos que o nosso país se torne uma Venezuela, com todo o respeito que eu tenho pelo povo daquele país, que outrora foi um país riquíssimo. Mas se não libertarmos o nosso país desses mal intencionados esquerdistas, socialistas, que colocam os seus interesses, os interesses do seu partido, acima dos interesses do Brasil, o nosso futuro será tão sombrio quanto é hoje a realidade desse nosso vizinho. Querem implantar em nosso país esse sistema de governo que não deu certo em nenhum país do mundo. O estadista inglês Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido por 2 vezes, disse: o socialismo é a filosofia do fracasso.
a pregação da inveja, a crença na ignorância. Seu defeito marcante é a distribuição igualitária da miséria entre todos, exceto aos seus líderes. É exatamente o que temos visto em nossos dias: líderes desses governos jantando em restaurantes caros, enquanto o seu povo está passando fome e brigando por um prato de comida. O futuro da nossa nação está nas minhas mãos e está nas suas mãos. E o que o Senhor ilumine as mentes de todos nós e nos inspire para que possamos votar como embaixadores do reino, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.